Bem-vindos àqueles que estão nos assistindo. A Brahma Kumaris é uma rede de mais de 8.500 centros de meditação Raja Yoga, estabelecidos em 110 países. Indivíduos de todas as idades e formação participam das atividades. Praticamos e ensinamos uma forma de meditação que mantém um equilíbrio saudável entre nossos mundos interno e externo. Prestamos serviço à comunidade e, através do estabelecimento de parcerias, buscamos promover a compreensão espiritual, a liderança com integridade e ações elevadas para a construção de um mundo melhor. Quem irá ministrar nossa palestra hoje é Luciana Marques de Souza Ferraz, coordenadora da Brahma Kumaris no Brasil. Socióloga, Luciana pratica e ensina meditação há 36 anos. O tema da palestra será Meditação Fácil para Pessoas Ocupadas. Durante a transmissão, na tela de seu computador, celular ou tablet, haverá uma rápida pesquisa que pedimos sua cooperação em responder. Há também um espaço para chat em havendo necessidade. Boa palestra e, ao final, eu voltarei para compartilhar alguns recados. Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês, através da web, para compartilhar esse tema tão interessante, tão importante sobre meditação, fácil para pessoas muito ocupadas, que acredito que somos todos nós, cada um dentro da sua área profissional ou da sua atuação, tem a impressão de que ninguém pode dizer que não é uma pessoa muito ocupada. Também esse tema de meditação tem atraído muito o interesse das pessoas. E nós vemos que existe uma gama grande de interpretação do que vem a ser a meditação. Alguns entendem a meditação como um processo conectado a algum processo religioso, pode ser meditação cristã, ou meditação budista, ou de alguma outra religião. Ainda há aqueles que entendem a meditação como um processo ligado a alguma espiritualidade ou filosofia de vida que busca uma autorrealização, um autodesenvolvimento das capacidades de cada um de nós. Há ainda a linguagem comum, a linguagem popular, que diz que a meditação é algo que pode ajudar a resolver nossos problemas. Então, as pessoas se debruçam sobre os problemas, meditando para tentar resolvê-los. Na verdade, a meditação pode ser tudo isso, mas da forma como nós praticamos dentro da Brahma Kumaris, através desse método chamado Raja Yoga, ela é uma meditação que visa, primeiramente, desenvolver um autocontrole da nossa mente. Nós sabemos que a nossa mente é a fonte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ideias, e ela pode ser a nossa melhor amiga, nos proporcionando momentos de grande prazer, felicidade, paz, alegria, mas ela pode ser também nossa maior inimiga quando a criação dos nossos pensamentos ela é desordenada, ou então quando os nossos sentimentos negativos estão dominando o nosso universo interior, ou ainda no dia a dia, quando nós não somos capazes de manter uma linha de pensamentos ou de sentimentos que nos ajudam a desenvolver o nosso potencial. Não apenas pensamentos e sentimentos negativos, mas o que é mais comum entre todos nós são aqueles que nós chamamos de simplesmente pensamentos e sentimentos inúteis, simplesmente desperdiçam a nossa energia. E com isso chegamos no final do dia exaustos, não tanto por tudo aquilo que nós fizemos,
mas porque gastamos desnecessariamente esse estoque tão precioso, tão valioso da nossa energia interior. Então, essa meditação Raja Yoga, ela parte desse princípio de que, primeiramente, nós temos que conhecer como nós funcionamos. Como é que a mente cria esses pensamentos e sentimentos? E a partir disso, nós temos então a oportunidade de mudar o padrão daquilo que nós pensamos e sentimos. O que é muito interessante. A meditação do Raja Yoga não prevê, como muitas outras formas de meditação, que nós cessemos o processo de pensar. Isto é, que nós passamos a não pensar ou a interromper o fluxo dos pensamentos. Para nós, o mais importante não é pensar ou não pensar, mas é o que pensar. Porque pensamentos elevados, pensamentos conectados à nossa meta maior de vida, pensamentos que estejam conectados com o nosso desenvolvimento interior, eles são pensamentos que certamente acumulam energia, que geram vitalidade, que nos trazem entusiasmo. E o que é mais interessante é que esses pensamentos puros, ou nós podemos chamar de bons pensamentos, eles são mais lentos, mais cadenciados, mais ritmados e em menor quantidade. Então, alguns de vocês podem perguntar, mas será que se eu começar a meditar, eu não vou me tornar uma pessoa um pouco lerda, um pouco em descompasso com a atividade necessária na minha profissão? Ou será que isso não vai me deixar uma pessoa um pouco passiva? E eu responderia que não. Porque, na verdade, o que acontece é que os pensamentos acelerados e a mente agitada não fazem você pensar bem, decidir bem e fazer boas escolhas. Então, desacelerar a mente é, na verdade, o método para criar maior clareza, para ter maior discernimento e para fazer, especialmente num mundo onde nós não temos muito tempo, às vezes, para tomar decisões, fazer decisões que sejam acertadas e rápidas, que poderão ter um impacto na nossa vida profissional, familiar, nas nossas relações. Então, a meditação ela é algo muito prático. E nós vamos compartilhar com vocês 2 tipos especiais de meditação. Uma é o que normalmente as pessoas chamam de meditação, que é quando você para, quando você senta, quando você cria as condições ideais para meditar. É como se fosse um laboratório. Quando você está começando a fazer um experimento, você tenta criar as condições apropriadas para que o experimento tenha o mínimo possível de interferência externa. Então, é isso que nós fazemos quando chegamos, por exemplo, no centro de meditação, ou na nossa casa, ou num ambiente que nós separamos para isso, onde nós criamos, por exemplo, o mínimo de interferências, pedindo que os telefones sejam desligados, que as pessoas não interrompam, eu coloco ou uma luz mais tênue, mais suave, ou então a luz natural. Muitos gostam de colocar um aroma que possa despertar boas lembranças, outros gostam de colocar uma música suave. Ou seja, eu crio um ambiente que vai criando esse hábito interno de que todas as vezes que eu entro naquele local, ou entro em sintonia com aquela música suave, ou entro dentro daquele ambiente criado por mim, eu não apenas gero vibrações positivas, isso é, eu me torno um emissor de vibrações elevadas, mas eu sou o primeiro a usufruir dessa atmosfera que eu mesmo estou criando. Então, esse seria, vamos dizer, o primeiro método de meditação, que nós vamos voltar, inclusive, a falar sobre ele em maiores detalhes e vamos experimentar sobre isso. Um segundo método de meditação é uma meditação que exige menos tempo
exige também, digamos assim, menos controle externo, e é uma meditação extremamente útil no nosso dia a dia. Porque nem todos dispomos de muitos minutos para fazermos essa meditação nesse laboratório fechado. Por isso que o ideal é você reservar alguns momentos de manhã, antes de você começar o seu dia, ou à noite, antes de você encerrar o seu dia. E isso pode ser 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, enfim, você vai escolher o tempo que você pode dispor e também de acordo com o grau de dedicação que você sente que você pode e que você quer entregar-se a esta prática. Mas uma outra meditação muito apropriada, especialmente para vocês que vieram assistir a dica de estarmos compartilhando sobre meditação para pessoas ocupadas, é aquilo que nós chamamos de Karma Yoga. A palavra karma significa ação. A palavra yoga significa conexão. Então significa que enquanto eu estou na ação, eu estou conectado. Conectado significa o quê? Primeiramente, eu preciso estar conectado comigo mesma. Então, uma das chaves, digamos assim, da meditação é estar num estado de presença. Eu preciso estar presente naquilo que eu estou fazendo. Desde uma digitação no computador, até uma pessoa com quem eu estou tendo uma entrevista, ou então um filho a quem eu estou atendendo. Eu tenho que estar inteiro naquilo que eu estou fazendo. Então, essa é a primeira parte, o primeiro aspecto importante desse Karma Yoga. Eu tenho que estar conectado com a cena, com a situação na qual eu estou naquele momento. Uma outra forma de conexão é a minha conexão interna, que é mais sutil. A sua cabeça está conectada com o seu coração, ou a cabeça está pensando alguma coisa enquanto o seu coração está distante? Nós precisamos unir, combinar os dois. Então eu tenho que desenvolver esse interesse, essa atenção, esse gosto por aquilo que eu estou fazendo. Não é? Então é um sinal de uma pessoa madura espiritualmente, de uma pessoa emocionalmente bem resolvida, que ela é capaz de sentir gosto em tudo aquilo que faz parte do seu dever, que faz parte da sua atuação. Ela não é uma pessoa que fica apenas querendo e buscando fazer aquilo que ela gosta, mas ela gosta daquilo que ela faz. Então, essa atitude também é muito importante para o Karma Yoga. Um terceiro aspecto conectado ao Karma Yoga é que enquanto as minhas mãos estão fazendo as ações, a minha mente pode estar desempenhando essas ações numa atitude vulgar, numa atitude comum, até mesmo medíocre, ou eu posso estar desempenhando essa ação desde a ação mais simples, como uma ação de limpeza, uma ação de um trabalho no escritório, ou uma ação de estar dirigindo o meu carro no trânsito, mas eu posso fazer essa ação numa atitude elevada, porque é a atitude que é a precursora dos meus pensamentos e sentimentos. Se a minha atitude é uma atitude onde eu encontro valor, eu encontro um motivo positivo, onde eu encontro um benefício, onde eu dou atenção e não tensão para aquilo que eu estou fazendo, eu vou estar conectado. E de uma forma ainda mais sutil e mais elevada, assim como quando eu estou apaixonada, a pessoa por quem eu tenho aquele amor está sempre presente na minha mente, mesmo que eu esteja trabalhando, que eu esteja caminhando, que eu esteja comendo, quando meu coração está voltado, conectado com uma energia maior, ou mesmo com o meu futuro mais elevado, então isso vai estar inspirando, como que sutilmente, aquilo que eu estou fazendo. E com isso,
as minhas ações vão ter outra qualidade. Não apenas qualidade em termos de me trazer maior satisfação e maior felicidade, mas inclusive do ponto de vista prático. As minhas ações terão muito mais perfeição, menos erros, elas serão mais precisas. Meus relacionamentos terão um ganho. Por quê? Porque eu estarei inteiro naquela relação. Na escola, por exemplo, eu experimentarei melhores resultados com menos estudo. E no trabalho a mesma coisa. Porque aquilo que a maioria faz em 2 horas, eu sou capaz de fazer em meia hora. Por causa do meu estado de estar ali, concentrado, meditando em Karma Yoga. Vamos voltar um pouquinho sobre a meditação do Raja Yoga, que eu dizia antes, que é a meditação mais silenciosa. Então, nós temos a meditação mais dinâmica do Karma Yoga, do yoga, da conexão, enquanto fazendo as ações, e nós temos a meditação mais silenciosa, a meditação mais em quietude, ambas meditações fazendo parte do Raja Yoga. Yoga, como eu já disse, significa conexão e Raja significa rei. Então, qual é o objetivo dessa meditação silenciosa? É tornar-me um rei. Um rei no sentido de tornar-me um auto-soberano. Eu passo a desenvolver esse autocontrole, esse autodomínio sobre os meus órgãos dos sentidos, que são os meus verdadeiros súditos. Eu, o rei, preciso controlar o meu reino, dirigir o meu reino, que é o reino da minha vida. E para isso eu conto com 3 ministros muito importantes, que é a minha mente, o meu intelecto e a minha personalidade, e também com os meus súditos, que devem cooperar nesse funcionamento do reino, que são os meus 5 órgãos dos sentidos. Então, vocês devem estar se perguntando, bom, mas como é que eu posso desenvolver essa capacidade de autossoberania? Nós começamos a usar do elemento mais básico, que é o de conhecer-me. Então, o autoconhecimento é a base para que eu possa iniciar qualquer trabalho de autodesenvolvimento. E nisso vale dizer que não apenas dentro do Raja Yoga, mas também em qualquer filosofia, em qualquer prática, em qualquer religião, até mesmo em qualquer atividade que você venha desenvolver. O primeiro aspecto de conhecimento é entender quem sou eu. Será que eu sou o meu corpo? Será que tem alguém vivo dentro de mim, conduzindo a minha forma física? Será que esse rei está controlando o seu reino do corpo físico? Ou será que o reino está controlando o rei? Então, esses pensamentos, eles vão alinhando a nossa mente. Eles vão criando um equilíbrio, uma sintonia na mente. E a mente vai, então, diminuindo esse ritmo agitado em que normalmente ela funciona. Milhares de pensamentos num dia. Às vezes, milhares de pensamentos, onde nós temos a sensação que acontecem ao mesmo tempo. Segundo aspecto a levarmos em consideração é, ok, eu sei que eu sou um ser não material, um ser espiritual, que eu sou o espírito, que eu sou a alma, que eu sou a energia viva, a energia consciente, mas como eu sou? Como é essa energia? Quais são as minhas características básicas? Quais são as minhas qualidades básicas? Será que a minha qualidade original é de raiva, é de arrogância, é de apego, de ansiedade, de medo? Como é que é essa energia? Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Quando vocês, por exemplo, nessa época onde você encontra
todo mundo com uma virose, com dengue ou com gripe, você fala assim, eu sou gripe? Eu sou dengue? Ou você fala, eu estou com dengue? Então significa que tem um eu, que não é o seu corpo, que está conduzindo, experimentando, se expressando dentro dessa doença, no caso. O dengue vem e vai embora. Então, da mesma maneira, a raiva vem e vai embora, ela não é você. É que ela tem estado conosco há tanto tempo que às vezes a gente se confunde com ela. Então, o segundo aspecto desse autoconhecimento, dessa transformação, dessa novidade que você começa a incutir dentro de você é as qualidades originais que fazem parte da sua natureza, não natureza temporária, mas natureza eterna e interna. A paz, o amor, a felicidade, esse estado de pureza, de limpeza interior, essa força, essa verdade que nós experimentamos. O terceiro aspecto que nutre a alma é: de onde eu vim? Para onde eu vou? Será que eu sou um habitante desse mundo físico e esse é o começo e o fim? Ou será que eu me lembro de uma outra dimensão, uma dimensão conhecida por tantos como céu, como paraíso, como o mundo que está além, nirvana, parandã? Esse mundo de onde nós viemos, um mundo de luz, é para onde também voltaremos. E essa é a experiência que nos nutre para que nós possamos desempenhar nosso papel, nossa parte aqui da melhor forma possível. E o quarto aspecto fundamental é: qual é a minha relação com o divino? Será que existe alguém mais, um diretor dessa peça? Alguém que esteja me guiando de alguma maneira? E qual a minha relação com ele? Então, esse relacionamento próximo com esse ser espiritual superior é algo que também está conectado com a prática da meditação do Raja Yoga. Então, o primeiro significado de Raja, rei, é que eu me torno soberana ou soberano sobre o meu reino físico. E o segundo significado é justamente essa conexão mais elevada. A rainha de todas as conexões, a conexão superior em relação às conexões com o mundo, com os objetos, com o trabalho, com a comida, ou até mesmo com outros seres humanos, que é a conexão sutil com este ser divino. Então eu gostaria de convidar vocês para nós fazermos um mini exercício nesse momento, para que vocês possam experimentar isso. Se vocês quiserem, vocês podem ficar com os olhos abertos e sigam esses pensamentos que eu vou estar conduzindo para vocês, apenas para vocês poderem entender um pouco e experimentarem aquilo que eu estou dizendo. Então, fique numa posição firme, com a sua coluna ereta, com a cabeça erguida, olhos abertos e rosto bem tranquilo. O seu rosto deve refletir uma tranquilidade, uma calma que é a mesma calma que você quer experimentar internamente. E você pode fazer essa pergunta para si: quem sou eu? E deixe que uma voz lá no fundo responda. Você já sabe a resposta. Deixe que lá do seu fundo, do fundo da sua alma, venha a experiência de que você é uma energia consciente, sutil, eterna. Sinta a paz que isso emana. Ponto de energia viva. Um ser consciente. O ser de paz. Uma alma pura, limpa,
que é a nossa essência, sem contaminação de negatividades, um ser amoroso, preenchido, forte. E nas asas do seu pensamento, procure experimentar distanciar-se por alguns momentos deste mundo físico e ir até uma dimensão de luz. Sinta-se imerso nesse oceano de luz. A luz suave, a luz tranquila, a luz dourada. E é nesse lar espiritual que você tem um encontro com o sol mais bonito, o sol mais brilhante, a fonte das virtudes e das qualidades mais puras e poderosas. Simplesmente permaneça um momento aberto a receber a luz, os raios e as vibrações desse sol espiritual. Vá se sentindo reenergizado, recarregado. E então, voltando dessa experiência, nós teremos um exercício mais longo no final da nossa noite. Isso é o que eu tentava mostrar a vocês, que a qualidade dos nossos pensamentos, ela pode estar embasada em algo mais profundo, em algo mais sublime, que simplesmente estarmos nos alimentando com as influências que vêm através dos jornais, da mídia, do Facebook, ou mesmo daquilo que a gente vê na rua de pessoas estressadas, de pessoas brigando, ou aqueles conflitos que nós testemunhamos na nossa família ou no nosso ambiente de trabalho. Será que eu estou numa posição de influenciar o que está à minha volta? Ou será que eu sou como um aspirador de pó, simplesmente absorvendo, engolindo e vivendo como uma marionete, sendo guiada, sendo comandada por todo esse mundo externo, principalmente criado pelas nossas crenças, pela educação que nós tivemos, que nem sempre foi da melhor qualidade, pelas influências que nós recebemos dos nossos parentes e amigos, que uma vez mais, nem sempre nos levaram a desenvolver o nosso potencial mais nobre, e principalmente influenciados pelos meios de comunicação. Será que eu influencio mais ou sou mais influenciado? É uma pergunta que talvez seja um bom motivo para você começar hoje a incluir a meditação na sua prática diária. Porque esse é o objetivo da meditação, nos tornarmos independentes, nos tornarmos donos de nós mesmos, criadores do nosso próprio destino. Voltando à questão da prática da meditação. Eu dizia que na meditação do Raja Yoga, nós não colocamos a possibilidade de parar de pensar como algo que seja essencial para que nós meditemos e principalmente no início da nossa meditação. Antes de eu conhecer a prática do Raja Yoga como ensinada pela Brahma Kumaris, em 1979, eu pratiquei várias outras linhas de meditação. E uma das dificuldades que eu tinha era de parar de pensar. Minha mente parecia um cavalo veloz, que corria a 1000 por hora. E a briga fazia chegar no final da minha prática da meditação exausta, muito pouco revitalizada.
De maneira que quando eu conheci essa prática de meditação, eu entendi que o silêncio é o ponto de chegada, o silêncio não é o ponto de partida. Isso quer dizer que na prática de meditação do Raja Yoga, nós não temos que parar de pensar quando nós sentamos para meditar, mas nós temos que conduzir os pensamentos para que a gente possa ter um comando dessa energia, dessa força tão poderosa da nossa mente. Um exemplo que eu gosto de dar é como uma planície. Imagine uma planície onde um rio está transbordando. E você aqui tem que forçar essa água a poder voltar ao leito do rio. A nossa mente é tal planície. E os nossos pensamentos são tal rio. Onde se você começa a criar, você toma uma participação ativa na condução da sua mente e não uma atitude passiva de ser guiado pela mente, e você começa a criar esses pensamentos positivos, esses pensamentos embasados em um alimento mais fortalecedor, como eu dizia antes, do conhecimento espiritual. Você vai lentamente trazendo a água dos seus pensamentos de volta ao leito do rio. E assim, evitando esse transbordar na planície da mente. É um processo lento, é um processo suave, é um processo gentil. Você não consegue fazer isso à força. Algum de vocês já conseguiu bom resultado fazendo com que uma criança largasse uma tesoura perigosa com a qual ela está brincando? Como é que você faz para que a criança deixe de estar no perigo? Você oferece um doce, um brinquedo, para que a criança fique entretida com isso. E, naturalmente, sem esforço, deixe de lado a tesoura. É isso que você faz com a sua mente. A mente é uma criança, muitas vezes infantil. Então, ofereça algo entretenedor. Ofereça pensamentos interessantes à sua mente. E dessa forma, ela vai deixando os pensamentos agitados, negativos, inúteis, automaticamente de lado. O primeiro aspecto, o primeiro passo, vamos chamar assim, para meditar, é chamado de introversão. Introversão significa olhar para dentro, voltar os seus olhos para dentro. Não é à toa que é dito que todos nós carregamos um terceiro olho, que é o olho que olha para dentro. Os olhos físicos certamente não são capazes de fazer tal proeza, mas o olho interno, que é o olho da mente, é capaz de inspecionar, voltar-se ao seu mundo interior. E uma coisa maravilhosa, então, é experimentada, que você começa a desvendar segredos, paisagens internas que você nem sequer imaginava, potenciais, capacidades que você jamais sonhava que seria possível. E dessa maneira, ao olhar-se internamente, você começa a desapegar, ou então, como nós dizemos, distanciar-se, afastar-se do mundo à sua volta. Você continua ouvindo barulhos, você continua ouvindo a criança chorar, ou a buzina tocar, mas você já não está mais dominado por esses barulhos e ruídos, porque você está agora com a sua atenção voltada para dentro. E isso vai criando esse estado de calma e esse estado de serenidade, que é como se fosse o solo, a base para você começar a meditar. Antes ainda da meditação, existe um segundo passo, que é chamado de concentração. Uma forma muito boa para concentrar é você observar a sua respiração, porque a respiração ela tem um ritmo.
ela tem uma cadência. Então, você começando a observar e a vivenciar essa respiração, você é capaz de estar em sintonia, como se você e a respiração fossem um. Inspirações lentas, expirações prolongadas, e com isso a sua mente vai ficando focada, que parece ser o tema do momento, foco. Como é que as pessoas ganham mais foco? Como é que deixam aquele estado de não estarem bem ajustadas na vida, na profissão, nas relações humanas? Como é que passamos a ter esse estado de concentração? Através de começar a observar, a seguir e a passar a experimentar ser um com a sua respiração e a criar deliberadamente esses pensamentos puros e positivos, que é como, por exemplo, um prato culinário que você esteja realizando. Então, existem pensamentos diversos, assim como existem vários sabores de bolo. Um dia você faz bolo de chocolate, outro dia você faz bolo de coco, outro dia você faz bolo de laranja. É o mesmo bolo, são os mesmos ingredientes básicos, mas o sabor é diferente. Então você usa o mesmo método da introversão, da concentração, de criar os pensamentos e sentimentos puros e elevados, mas um dia você pensa sobre o seu estado de paz interior. No dia seguinte você pensa sobre o que é que lhe dá felicidade. No outro dia você pensa sobre qual é a meta que você quer para o futuro, não meta profissional, não meta financeira, mas meta como ser, como pessoa. O que é que você quer desenvolver em si? E quando você começa a experimentar essas qualidades, quando você sai daquele estado onde você não está apenas pensando sobre a paz, você não está apenas pensando que eu sou um ser amoroso e eu estou irradiando esse amor a outros, ao mundo, mas você está experimentando isso. Nós podemos dizer que você está meditando, porque meditação é a experiência da criação elevada da mente. E qual é a criação da mente? Pensamentos, sentimentos e ideias. Então, quando você não está apenas criando intelectualmente isso, mas você está vivenciando inteiro, íntegro, corpo e alma juntos, coração e cabeça juntos, vivendo a paz, vivendo o amor, se sentindo preenchida ou preenchido, isso é chamado de meditação. E o quarto estágio, que não pense que é difícil ou impossível, todos nós podemos experimentar, porque está na nossa natureza. O quarto estágio, esse sim, é a experiência de silêncio. Um silêncio doce, um silêncio profundo, um silêncio fácil, um silêncio natural, uma quietude que faz bem, uma quietude que rejuvenesce, uma quietude que nos preenche. Esse silêncio que não está diretamente conectado com a ausência de barulho, que não é exatamente ficar imóvel ou sem falar, mas é um silêncio interno. Um silêncio, sabe quando você acorda cedinho de madrugada para ir trabalhar ou para viajar? É tão natural ficar quieto, usufruir daquelas horas matinais, usufruir daquela comunhão com a natureza silenciosa. E essa experiência de silêncio é uma experiência rica, não é uma experiência vazia, não é uma experiência onde eu simplesmente estou quieto, então o que tem dentro de mim? É uma experiência preenchedora, que os cristãos dizem é um estado de graça. Os budistas dizem, eu estou experimentando nirvana. Os hindus dizem, é um estado de samadhi, é um estado de êxtase. E nós dizemos,
É um estado de bem-aventurança, de felicidade intensa, de alegria que não vem dos objetos, das relações, das coisas, mas é uma alegria que vem de dentro, como se você não precisasse de nada para estar feliz. E esses momentos, 5, 10, 1 minuto que você experimente, você vai experimentar tal recarregamento, que é como se tivesse dormido um sono profundo de muitas horas. Então, vamos dar uma pequena pausa antes de fazermos uma meditação mais longa, onde nós vamos conduzir alguns pensamentos que vão procurar nos levar nessa direção, e nós teremos para essa meditação mais longa uma música de fundo e também uma visualização de imagens. Eu vou abrir aqui para que a Mariana, que está nos assessorando, possa me fazer 2 ou 3 perguntas que estão chegando pelo chat, de maneira que alguma coisa, Mariana, que possa expressar alguma dúvida que os nossos ouvintes possam estar transmitindo. Dessa forma, talvez a dúvida de um seja também a dúvida de muitos outros. Então eu dizia, a meditação silenciosa, sentados, a meditação mais dentro desse laboratório onde nós estamos praticando, e a meditação que nós chamamos ativa do Karma Yoga, da concentração ou da meditação na ação. Para aqueles, inclusive, que quiserem conhecer mais dessa meditação na ação, existe uma prática adorável que se chama Just a Minute, só 1 minuto. Inclusive, nós temos isso no site, em português, para aqueles que quiserem entrar no nosso site. A cada hora, pare 1 minuto. Respire. Preste atenção ao que você está fazendo. Crie essa sensação de presença. Observe seus pensamentos. Desenvolva um sentimento positivo. Isso pode ser feito a cada hora, 1 minuto por hora, ou 1 minuto a cada 2 horas, não é? E você vai sentir que você ganha essas gotas de paz no seu dia. Mariana, você já tem aí uma boa pergunta? Então, uma das pessoas que está nos ouvindo está perguntando se qualquer pessoa pode meditar, ou se a meditação requer que a pessoa tenha uma personalidade mística. Então, muito boa pergunta, por sinal. Porque muitas pessoas confundem justamente a meditação como se fosse um processo religioso, ou só aqueles espiritualistas, ou aqueles que têm, digamos, uma vida mais reclusa ou monástica, podem meditar. Eu realmente optei por esse tipo de vida, e há 36 anos que tenho colocado a meditação como o aspecto central da minha vida. Mas sou uma pessoa extremamente ativa, dinâmica, com muitas viagens, com muitos compromissos e com uma vida intensa de comunicação e de relacionamento com amigos e parentes. E o que nós vemos e que é uma prática absolutamente essencial para quem vive nesse mundo dinâmico e agitado do momento atual. A meditação já não é mais um luxo, como era nos anos 60, nos anos 70, quando o pessoal começou a voltar seus olhos para a Índia. A meditação hoje é uma prática que, sem ela, eu não sei como as pessoas sobrevivem. Nesse mundo de prazos, nesse mundo de crises, nesse mundo de exigências, nesse mundo onde as demandas são muito maiores do que a nossa capacidade de preenchê-las, com esse tecno-estresse onde nós percebemos que nós estamos sempre sentindo que estamos correndo atrás das informações, não estamos sabendo
lendo, nos atualizando tanto quanto deveríamos. Então, a resposta para você que fez essa pergunta é essa. Sim, qualquer pessoa pode praticar. Crianças, jovens, mulheres, homens, idosos, e todos vão ter muito benefício. Mais alguma? Uma pergunta excelente. Como lidar com os pensamentos compulsivos? Aqueles que não vão embora. Que acredito que é bem o que eu retratei. Os pensamentos compulsivos estão indicando que você mais do que ninguém precisa meditar. Porque os pensamentos compulsivos estão demonstrando que você não está sendo o rei da sua mente, o rei do seu reino físico. Porque os seus súditos, os pensamentos, estão controlando, dominando você. Naturalmente que é uma pergunta também um pouco traiçoeira, por quê? Algumas pessoas podem ter esses pensamentos compulsivos como resultado de alguma desordem interna psíquica. Então, eu não quero aqui me indispor com os psicólogos e com os psiquiatras e dizer que a meditação é uma panaceia que cura tudo. Pode ser que, em alguns casos, você precise sim de um acompanhamento médico, porque só a meditação, especialmente no início, não seja capaz de trazer todo o benefício que você espera. Mas com ou não o acompanhamento de um profissional da saúde, tenho certeza que a meditação irá lhe ajudar. Eu só lhe peço uma coisa, a você e todos os outros que estão querendo colocar a meditação na sua agenda diária. Não desista na primeira vez, nem na segunda, nem na 10ª vez, porque pode ser que leve um pequeno espaço de tempo para que você consiga ter esse autocontrole. Quanto tempo demorou para você aprender a dançar? Quanto tempo demorou para você aprender a falar inglês? Quanto tempo demorou para você fazer aquele seu macarrão favorito? Não foi na primeira vez. Houve tentativas e erros até que você se tornasse mestre naquela arte. Então, paciência, amor por si, tolerância e uma atitude muito positiva de que você vai conseguir. Porque essa é a nossa natureza, um ser equilibrado. O desequilíbrio não faz parte do nosso ser verdadeiro. Então, acho que agora nós podemos ter esse tempo a mais para fazermos uma meditação mais longa e mais informações nós teremos com a Juliana no final e vocês poderão dar continuidade a esse nosso encontro de inúmeras formas, através das nossas escolas, através do nosso site. Então vamos agora experimentar uma meditação mais longa, onde nós possamos, digamos assim, colocar todos esses ingredientes juntos nessa meditação. Então acomode-se, você pode estar sentado numa cadeira, nesse caso coloque os pés juntos, coloque a sua coluna ereta, a cabeça no prolongamento da coluna, não deixe a cabeça caída para trás e nem o queixo para frente, seus braços soltos sobre seu colo. Você pode também estar com as pernas cruzadas no chão, ou mesmo com as pernas estendidas, encostado na parede, de preferência não deitado, porque lembre-se que você é um rei. Um rei, ele é firme, ele é soberano, ele é estável e, portanto, uma posição de um yogi, uma posição de concentração. Procure observar o centro da sua testa. Procure trazer todos os pensamentos e toda a sua atenção
para esse ponto brilhante, como uma estrela no centro da sua fronte. Esse estado de introversão vai fazendo com que você se torne presente nesta experiência. Os ruídos externos, os compromissos de amanhã, tudo que você vivenciou no dia de hoje, vão sendo colocados no arquivo, lá de trás da mente, porque não são sua meta, neste momento, revisá-los. O momento agora é para você conhecer-se, para estar em contato com esse ser mais íntimo, mais importante, que está lhe acompanhando durante toda a sua existência, que é você mesmo. E você escolhe observar a sua respiração e entrar nesse ritmo, nessa cadência, de trazendo o ar fresco da noite para dentro do seu peito. E ao expirar, procure libertar-se não apenas dos resíduos dos pulmões, mas procure soltar tudo aquilo que está pesando, pressionando o seu peito. Inspire e expire profundamente, de forma ritmada, de forma completa. Comece então a sentir a sua atenção cada vez mais focada, cada vez mais presente. Posso dizer que estou conectada comigo mesma. Sou uma com o meu coração e a minha cabeça, minha mente, minha alma. Eu começo a experimentar quem sou eu. Começo a sentir que no centro da minha fronte, essa estrela de luz que brilha, sou eu. Infinitesimal em tamanho, um ser sutil. A minha consciência não tem dimensão física, mas ela é viva. Ela é alerta. Ela é consciente. E quanto mais eu me concentro, mais vou ficando em paz, calma, tranquila, como se eu estivesse fazendo as pazes com a vida. Esses pensamentos puros da minha mente concentrada, essa paz que me faz brotar um amor tão genuíno, aquilo que nós chamamos de autoestima.
eu passo a amar a mim mesma, porque eu vejo o meu valor, porque eu vejo a minha beleza. Eu passo a me respeitar. E quando meu ser está transbordando de amor, é tão fácil amar os outros. É tão fácil aceitá-los como eles são. É tão fácil permitir que cada um seja um. Que cada um seja independente. Isso me dá profunda felicidade. É um contentamento interno de estar satisfeita, preenchida. É um contentamento que não precisa de nada, de ninguém, nenhuma aprovação, nenhum objeto. É um contentamento que é uma riqueza interna. Se o mundo parasse nesse momento, eu me sentiria plena, completa. E isso me traz uma força interior, como se eu estivesse alimentando a minha verdade eterna, que eu sempre soube de que eu era um ser forte, poderoso, senhor de mim, dona do meu destino. E esses pensamentos e sentimentos me levam para o alto, para uma dimensão de luz, como se eu me sentisse muito, muito leve. Nada me pesa, nada me atrai de volta ao chão. Nesse universo de luz, eu me sinto em casa, me sinto imersa nessa atmosfera luminosa e aconchegante, na companhia de um ser muito brilhante, o ser eterno, divino, o ser supremo, a fonte de paz, de conhecimento, aquele que é pai, mas também é mãe, aquele que é o Deus de todas as religiões e de todas as culturas, e que está além de todas as religiões. Ele é independente de todas elas, porque ele é o pai e a mãe da alma de todos nós, de todos os seres humanos. A fonte de misericórdia, a fonte de perdão, a fonte de amor puro, transformador. Eu experimento esse silêncio, esse estado de estar em conexão com esta fonte pura, amada. E desde este estado de luz, de preenchimento, eu desenvolvo em mim o que há de mais sublime, que é a minha capacidade de doar. Eu irradio essas vibrações elevadas, primeiramente para o meu corpo, que é o espaço mais próximo à minha alma. Especialmente eu dirijo essa energia a alguma parte do meu corpo
que esteja doente ou doendo. E depois eu irradio essas vibrações de paz e amor para minha casa, para meu lar, para minha família, para meu ambiente de trabalho, inundando essas áreas de luz e de paz. E então eu irradio para minha cidade, cada um dos habitantes da minha cidade. Eu quero que eles também sejam saudáveis, equilibrados. E finalmente eu irradio para o mundo, os países distantes que eu nem sequer conheço, os povos de culturas variadas, que são parte da minha família espiritual, a minha família humana. Os países em guerra, os países que sofrem, todos aqueles que enfrentam injustiças, todos aqueles que nesse momento precisam de uma razão para recuperarem a esperança, voltarem a sorrir. E então, conhecendo minha capacidade de mudar o meu mundo interno e influenciar positivamente no mundo à minha volta e no mundo maior, o planeta Terra. Eu volto dessa experiência. Respiro mais profundo. Vou entrando em sintonia com o meu corpo. Eu me despeço de cada um de vocês com uma saudação yogi, Om Shanti. Om, a sílaba sagrada que nos relembra quem eu sou. Aplicações finais. Até uma próxima oportunidade. Agradecimentos especiais à Luciana e a todos vocês por sua participação. Compartilhamos que a Brahma Kumaris celebra na próxima semana 36 anos de atividades no Brasil. No próximo domingo, dia 17, teremos uma palestra especial às 18h30 em nossa sede em São Paulo. Aqueles que se inscreveram estarão recebendo um e-mail da Brahma Kumaris com a indicação de alguns links recomendados. E a gravação em vídeo, na íntegra, também será enviada por e-mail em breve. Em breve, também compartilharemos sobre novas palestras pela internet. Saudações de paz, uma boa noite.